Gravação iniciada, presidente. Ok, então vamos retomar nos 150. Eu, Pode falar, Pinheiro. eu verifiquei aqui o anexo DAO, diferença de acréscimos legais, para esse período de competências DAO, eles se referem a competências de guia, né? As guias que foram recolhidas em atraso, elas são todas lá de 1998. Né? É tudo de 1998. Isso significa que, ainda que a data de pagamento que vai vincular a competência do DAO tenha se dado em 2000, aqueles valores recolhidos se referiam a contribuições lá de 1998. Então, mesmo pelo 173, está decaído. Porque essa diferença de juros e acréscimos legais, essas diferenças de juros e acréscimos legais, elas surgem quando do recolhimento em atraso. Mas ainda assim, elas têm por norte competências de recolhimento de 98. Uhum. Daí o meu entendimento é de que, se for em face do voto do relator, é acompanhar pelas conclusões. No 150, o Matheus estava dando provimento, né? Dando provimento. Ok. Cleberson. Então, o raciocínio que eu faço é que acréscimos legais não recolhidos na sua integralidade, ele não se confunde com o tributo. Então, não pode incidir sobre ele a regra do 150, parágrafo 4º. Assim entendi que é o raciocínio do doutor Pinheiro também. Né, doutor Pinheiro, que o senhor manifestou Sim. na outra vez. Né? Então, a regra é do 173. Não podemos levar ao 150. Como o doutor Matheus parece que está... O doutor Matheus está fazendo esse raciocínio. Eu não sei se o doutor Matheus chegou a refletir sobre isso. Porque nós temos o tributo, no caso, imposto, contribuição, aqui é contribuição, que deve se antecipar. Não se deve antecipar juros, não se deve antecipar multa, nada disso. Uma vez que antecipamos a destempo da data posteriormente à data de vencimento, incide juros e multa. E com esse pagamento a menor, inicia-se um prazo para o lançamento de ofício da Fazenda Pública. E esse prazo, ele não é contado 150, é contado 173. É esse o raciocínio que o doutor Pinheiro fez. Mas a partir da competência da guia ou a partir da competência do recolhimento em atraso? Não, do momento que poderia ter sido feito o recolhimento, o lançamento. Lá atrás, quem o senhor falou. Porque lá, no primeiro momento, ele poderia lançar a integralidade do não recolhido. A partir do momento que ele recolhe a menor, o fisco não pode mais lançar a integralidade. Ele só pode lançar as diferenças. Porque o principal foi pago antecipadamente, antes mesmo ele foi pago antecipadamente. Então ele só vai poder lançar a diferença, mas essa diferença ela tem por norte aquela competência inicial lá da guia de recolhimento, da contribuição devida. Sim, então é lá que iniciou o prazo para lançar tudo. Uhum. Tudo que fosse. É. Eu imagino que é o mais coerente. Porque é uma situação estranha, mas eu tentando raciocinar em cima. Mas seria. Mas então, para o senhor, seria 150 também? Não, na sessão passada, o meu raciocínio foi o seguinte: se já transcorreu se
conta lá da competência que deveria ter sido recolhido espontaneamente, inicia o prazo dos 150. Se ultrapassar aquele prazo de um ano, inicia o 173. E daí, quando ele faz o recolhimento, permanece no prazo em atraso, para as diferenças dos acréscimos, se ele já está no 150, continua no 150. Se ele está no 173, continua no 173. Foi como eu raciocinei à época. Então eu li de uma maneira Pelo menos a minha mais leitura simples. hoje, eu não sei se no texto lá deu um entendimento diverso, mas a ideia que eu tinha de fundo era essa. O que fosse fazer o lançamento a partir do vencimento, a partir do momento que se poderia lançar, seria do 100%. sim, seria 100%, quando ele recolhe alguma mas eu estou coisa, lançando os acréscimos. Isso mas eu vou lançar não só o imposto, como o tributo, como os acréscimos também. Só que aí no seu raciocínio parece que ele está atrelado, no seu raciocínio está diferente do meu, porque o seu raciocínio, eu não tinha percebido isso. O seu raciocínio, o senhor está atrelando ao prazo do lançamento do tributo. Isso, do tributo, da competência do tributo. Não só da competência, do prazo que está submetida. Isso. Agora, um outro raciocínio seria, quando ele faz o acréscimo, quando ele faz o pagamento e só falta acréscimos, seria desse momento só um 73. Só que para mim parece estranho, porque de certa forma isso está vinculado ao tributo lá de trás, que já poderia ter sido lançado integralmente, que só não é lançado integralmente porque o principal ele já recolheu. Não, ele cumpriu a obrigação, né? Nesse caso. É verdade. Meu ponto de vista, ele não cobre todas as situações possíveis. Bom, para simplificar, então, porque o fato que não poderia contar não poderia contar da competência que houve o pagamento, não pode contar da competência que houve o pagamento, porque já existia anteriormente a possibilidade de lançar, né? Exato. E isso que não me parece coerente. Eu tenho que refletir realmente essas situações todas. Eu vou acompanhar, eu vou acompanhar pelas conclusões, então, doutor Matheus. Perfeito. Porque tem que refletir sobre, porque o senhor utilizou 150 de uma maneira... Eu vejo o contexto do lançamento, né? Atividade global, e havendo um pagamento, ainda que se refira a competências anteriores, mas um pagamento relativo à competência que está incluída aqui no auto de infração, esse pagamento referente a outra competência é um pagamento parcial. E o exame do artigo, no 150, ele faz no momento do lançamento. Eu não entendo por essa questão temporal aí de que já começou um 73. Eu verifico quando há a constituição do lançamento, porque essas regras de decadência elas foram feitas para verificar se aquele lançamento ele foi feito no momento correto. Não, é porque aí o senhor tem até aquele posicionamento que pode iniciar um outro prazo que não afetaria, né? Por isso, porque eu não vejo essa sucessão assim das Isso, normas, eu vejo tem uma apenas outra... o prazo que importa é exatamente. quando foi feito o lançamento. Isso está coerente com aquele outro raciocínio seu. Isso. Tá bem, então pelas conclusões. Com o relator. Pinheiro. Eu já, pelas conclusões. O relator. Rodrigo. Conclusões. André. Também voto pelas conclusões. Eu também. Então, tem que colocar aí o porquê das conclusões. Eu só precisaria de uma ajuda, né? Porque é uma construção que não é minha, essas conclusões aí, para eu escrever aqui.
Kleber, dá a frase. Não, é porque não é só uma situação, né? Como o doutor Pinheiro explicou, lá no voto dele, no voto dele que ele fez, não foi um parágrafo apenas na última. Foi na última reunião, né? Talvez Foram fique vários mais. parágrafos. Talvez fique mais. Eu tenho que pontuar cada caso. Talvez fique mais fácil, em razão de o início da contagem se dar da competência da guia. Acompanharam pelas conclusões por entender que o início da contagem do prazo decadencial Tem por referência a competência da guia. Tem por referência aplicando-se o artigo. E daí, seja pelo 173 ou seja pelo 150, já decaiu, porque as competências da guia são de 1998. E daí a gente consegue fugir dessa discussão aí, dessa divergência entre as conclusões. Então, coloquei assim, acompanharam pelas conclusões por entender que o início da contagem no prazo decadencial tem por referência a competência da guia, de modo que seja pelo artigo 173 ou pelo 150, as competências da guia seriam anteriores, ocorrendo de qualquer forma a decadência. Seria isso? Sim. Então tá. O 153, André. E não pela competência DAO. Tá? Pode colocar para fazer essa diferenciação, porque o próprio DAO ele faz lá, ó, no anexo DAO, competência guia, e é essa competência guia que são os de 98. E não da competência constante na DAO. Beleza. Não, e não da competência referente à data de pagamento. Porque essa competência DAO, o que eu falo é a que consta no DAD. Enfim, compreendeu a ideia, né? Então, só fechando o texto, acompanharam pelas conclusões por entender que o início da contagem no prazo decadencial teria por referência a competência da guia, e não a competência constante na DAO relativo ao pagamento. Seja pelo artigo... Não a competência constante no DAD referente ao lançamento DAO. E não DAD a competência ao constante DAO. no DAD referente ao lançamento DAO. Lançamento DAO. Diferença de acréscimos legais. Seja pelo artigo 173 ou pelo 150, as competências da guia seriam anteriores, ocorrendo de qualquer forma a decadência. Tudo bem? O levantamento é mais preciso, ao invés de lançamento. Levantamento DAO. É melhor. Perfeito. 153. O 53, Renarte. Também contribuições sociais devidas e não recolhidas, incidentes sobre as remunerações pagas, devidos ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, parte empresa, parte Gilrat terceiros, sujeito passivo depois recurso voluntário, aduzindo em síntese que o físico tem o dever de ofício de reconhecer a decadência do crédito tributário, ao final pugna pelo provimento do recurso com a improcedência do lançamento em face da extinção do crédito tributário pela decadência. Conforme norma positivada no artigo 33 do Decreto 7235 de 72, das decisões de primeira instância caberá a interposição de recurso voluntário no prazo de 30 dias a contar da ciência da decisão, eu cito aqui. Prazo recursal de 30 dias inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao da intimação, de acordo com o que determina o artigo 5º do Decreto 7235. Cabe nesse ponto observar que o contribuinte tomou ciência da decisão notificação em 27 de 4 de 2007, conforme aviso de recebimento que eu cito as folhas. Logo, levando em consideração as disposições legais acima mencionadas, o termo inicial para a contagem do prazo recursal teve início em 30 de abril de 2007. Ocorre que o recurso voluntário interposto foi protocolado em 31/5 de 2007, após transcorrido o lapso temporal previsto em lei para sua apresentação. Então, mas ele começou dia 30 de abril.
Aí você está entendendo que terminou dia 30 de maio, é isso? Mas não tem essa questão de cair sábado ou domingo? Você olhou o calendário de 2007? Olhei. Falou aqui o dia que caiu. Não sei se tinha feriado, não sei. 30 de abril foi segunda, 1º de maio é feriado, então foi terça, mas 30 era dia útil, certo? Ele foi cientificado em 27, sexta, tá? 28, 29. 30 sábado, 30 segunda, ok. É, 30 foi segunda-feira. 6, 13, 20, 27, 29, 30, entendi. Encerrando, né? Talvez seja interessante colocar aí. Com início em 30 e término em 30. Não, o término é 29. 29 de. Maio. Não dá 30, não? Ah, não, Não, começou dia porque o 30. 30 já Já começa, né? já conta. Encerrando no dia 29 de maio. Ok. Mas a questão aí é, você não fala, tá, então é intempestivo, ok. Bastante. É intempestivo. Mesmo sendo intempestivo, eu entendo que teria que ser analisada essa questão da decadência. A Aí gente eu já vai. coloco aqui, certo? Apesar da intempestividade do recurso interposto, me satisfaz destacar que a questão aqui tratada gravita em torno da decadência do crédito almejado pelo contribuinte, questão essa que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo julgador dentro do contencioso administrativo instaurado para impugnação, com a impugnação inicial. Quer dizer, se já se instaurou o litígio com a impugnação inicial, eu entendo que, no caso, mesmo o recurso sendo intempestivo, poderá ser analisada a questão da decadência. Aí, acho que é melhor primeiro a gente ver isso. É. A gente já discutiu isso aqui outras vezes, né? Discutiu até, tinha um caso que era meu, era até pior, porque não tinha nem a impugnação intempestiva. Aí eu fiquei vencido com, acho que o doutor Andréia, e não me lembro, acho que o doutor Matheus, eu acho. Aí, depois eu analisando o voto vencedor lá, sim, acabei refletindo, mas é que a minha questão aí acaba sendo, porque essa questão da intempestividade do próprio órgão julgador analisar um recurso intempestivo é uma construção também, não é? Ou tem uma determinação. Veio uma construção de que ele não teria para onde recorrer, então o próprio julgador teria que analisar a intempestividade. E aí, sendo uma construção também, porque em tese Não poderia... é. Não? Está no 7235, de forma expressa, salvo engano. Não, no caso, a impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa. E aqui no caso. Não da impugnação, eu digo do recurso. do recurso intempestivo. Não, então, mas na intempestividade não estava o lide, na impugnação. Uhum. Então, foi feita uma construção dizendo que se tem uma preliminar ali de intempestividade, o próprio órgão julgador vai analisar essa preliminar. Tá. Quer dizer, aí acaba instaurando uma lide após se dizer que não se instaurava uma lide. E a partir daí desse momento onde essa construção, que se conhece, assim, aí é questão de nomenclatura, se conhece parte do recurso nessa específica matéria, poderia ser reconhecido também as matérias de ordem pública. Mas, doutor Rodrigo, essa questão da tempestividade, ela está no rol de requisitos de admissibilidade da peça.
ela tem que ser feita em qualquer momento, em todos os casos, perdão. Ela tem que ser feita em todos os casos. Eu tenho que superar essa fase para que eu possa avançar nas razões recursais. Então, é impossível um julgador, uma autoridade administrativa, deixar de apreciar os requisitos de admissibilidade. Então, seria impossível. Não é uma construção, é algo impossível. É como se eu tenho um documento, eu vou aceitar esse documento para analisá-lo, eu tenho que fazer esse juízo. Se há algum juízo, por que as matérias de ordem pública não poderiam ser feitas juízo também? Porque o juízo se resume exclusivamente aos requisitos de admissibilidade, que não se resume à tempestividade. A não ser que se releve a tempestividade, vou tomá-la por tempestiva e apreciar tudo. Mas aí eu estou contrariando a lei. Sem previsão legal. Eu estou contrariando a lei porque não cabe ao julgador fazer juízo de valor sobre tempestividade. É um critério objetivo. É um critério objetivo. É sobre fatos. Ainda que a avaliação dos fatos, eventualmente, possa ter um caráter subjetivo. Como, por exemplo, o AR foi entregue no domicílio ou não, foi entregue para pessoas, mas são fatos. Nesse caso aqui, os fatos não se enquadram nesse caso de subjetivismo, né? Simplesmente datas, são datas. Eu falei isso só, doutor Rodrigo, para contrapor o seu argumento de que fosse uma construção que teria se iniciado a análise. Não. Se está na admissibilidade. E a admissibilidade era necessária em todas as situações. É preciso o julgador, a autoridade, verificar se, de acordo com as regras, com a lei, ou com regras infralegais, regimento, etc., podemos apreciar o que está na peça. Porque aí, se a admissibilidade não não tem os requisitos, como nesse caso não teria a tempestividade, nós não poderíamos apreciar as razões recursais. Ok. Aí a doutora Andréa diz, mas como é matéria de ordem pública, eu vou apreciar a decadência, que inclusive nem pode ter sido alegado pelo contribuinte. Acho que aqui no caso nem alegou. No caso, ele alegou. No caso, ela alegou. Tá bem. Então, esse caso, eu estou apreciando uma matéria do recurso, mas eu poderia nem ter sido alegado, seria de ofício. É matéria de ordem pública. Mas aí eu estou fora do rito do decreto 70.235. É esse o ponto que eu quero destacar. Eu estou numa revisão de ofício. O artigo 42 do 70.235, doutor Kleberson, ele é expresso. São definitivas as decisões de primeira instância, esgotado o prazo para recurso voluntário sem que esse tenha sido interposto. Segunda instância, que não cabe recurso, erro declarado, disciplinar. São também definitivas para a parte que não for objeto a recurso voluntário ou não estiver sujeito a recurso de ofício. Já é definitiva. A partir do momento que se reconhece a intempestividade, ela se torna definitiva. Sim, é definitivo, exatamente porque a revisão do lançamento, ela pode ser, ela não é feita só pelo processo, o rito do 70.235 processo. Ela pode ter sido feita por uma revisão de ofício também. Mas cada um tem que ser delimitado. A nossa função aqui é revisar o lançamento, apreciar questões passíveis de revisão, ou, no caso,
recurso de ofício também tem a sua peculiaridade, que é o contrário, é restabelecer, mas dentro do rito. Se nós ultrapassamos esse rito, desprezamos esse rito, nós viramos um órgão também que revisa de ofício. Isso é matéria de ordem pública, essa própria a decadência será dada na autoridade preparadora, né? Na unidade Sim. de origem. A Sim. matéria, Nós já apreciamos recurso que existia decadência, ou que existia intempestividade desde a impugnação. O marco que eu analiso é a impugnação. Se instaurou litígio, e sendo a decadência uma matéria de ordem pública, ela pode ser reconhecida de ofício, independente da tempestividade do recurso. Há, inclusive, entendimento de que, mesmo sendo a impugnação intempestiva, caberia essa análise. Agora, é uma questão de fato controvertida. Olhei aqui a jurisprudência, há um acordo da Câmara Superior, né, de que, mesmo sendo o recurso intempestivo, não poderia analisar a decadência, muito menos pela Câmara Superior, 9202.007.472. Mas a matéria é controvertida. Porque no âmbito administrativo, doutor Matheus, ele tem a diferença do âmbito judiciário, que no âmbito administrativo o controle de legalidade não é só no processo administrativo, ele pode ser feito pela própria autoridade. Então, uma matéria que não foi objeto de apreciação no contencioso, ela pode ser objeto de apreciação pela autoridade administrativa. Então, se houver alguma ilegalidade ou alguma matéria de ordem pública, como a decadência, e não se instaurou o litígio, seja porque faltou os pressupostos, ou seja porque o contribuinte simplesmente não apresentou a sua contestação, mesmo assim é possível a revisão do ato. No caso da decadência, seria mais que isso, de possibilidade, seria um dever, uma vez tomando conhecimento, a autoridade lançadora fazer a revisão, para que não fosse escrito em dívida ativa, cobrança judicial, um crédito decadente. E a própria PGFN, antes da inscrição, faz esse controle. Exatamente. Sim. Então, é um pouco diferente do judiciário, no aspecto até de que dizer, não, se eu não apreciar agora a matéria pública, ninguém vai mais apreciar. No âmbito administrativo não é assim, no âmbito administrativo tem uma divisão, né? Uma possibilidade, ou seja, é oferecido o contencioso, mas temos que seguir o rito. Mas mesmo assim, as matérias não decididas, não apreciadas pelo contencioso, não estão livres de possível revisão de ofício. Mas me parece uma situação assim desproporcional quando eu comparo quando ele apresenta o recurso e não alega decadência, e aí se reconhece de ofício, de uma situação em que ele apresenta o recurso, alega decadência, mas o recurso ele é intempestivo. Mas é só uma questão de competência, doutor Matheus. É só uma questão de competência, que foi a competência nos dada. Sim, porque nesse raciocínio, a decadência também não poderia ser arguida de ofício quando ele não apresenta no recurso. Então eu entendo que esse posicionamento esvazia o conceito de matéria de ofício. Mas por que não poderia ser arguído? Como é a questão da ponderação da competência? Porque como ele não alegou, ele não teria competência para analisar a decadência. Não, a competência nossa, ela é satisfeita ou tem os seus requisitos no momento que é admitido o recurso, que ele satisfaz todos os requisitos. Aí nós podemos analisar todas as matérias devolvidas com aquele cuidado da preclusão e mais as de ordem pública. Não há incongruência, doutor Matheus. Porque é uma divisão de competências no âmbito administrativo. Nós temos uma função importante, mas ela não é equivalente a revisar
de ofício qualquer situação. Essa matéria não é pacífica, né, no âmbito não do é conselho, mas ultimamente, aqui, pelo menos aqui na turma, temos esse entendimento, né? É, E uma vez eu conheci no pressuposto, Uhum. já teve não preenchido o entendimento pressuposto extrínseco. no 2401004056, o entendimento foi de não conhecer do recurso intempestivo, mas reconheceu a decadência de ofício dessa turma aqui. Apenas para destacar que a própria composição da turma aqui, no passado, já decidiu. Quando? Foi em janeiro de 2016. Foi um voto unânime. Maria Cleci Unânime. Martins, Carlos Alexandre, doutora Miriam, Arlindo, Carlos Henrique, Luciano e Raide. Mas... Veja que eu não estava presente Não, nessa. eu devia estar te substituindo, aliás. Não estava presente, por isso que não pude argumentar. Foi relatoria da doutora Luciana. Mas é uma matéria que não será pacífica nunca. Tem divergência até das câmaras superiores, né? Creio eu. Sim, Pois é. foi por maioria. Não, realmente. Não, estou dizendo assim, né, divergência. entre as câmaras, entre as sessões. Sim, Tipo, sim. a segunda sessão decide de uma forma e a primeira de outra. Isso, exatamente. Mas assim, eu pondero que a decadência, ela não deixa... O fato de a gente não apreciar aqui também não deixa o contribuinte totalmente desprotegido, ele não está desprotegido. Na verdade, se a administração e a PGFN agirem, esse crédito tem que ser declarado extinto, né? Eu nem sei até como é que é colocado, como é que é inserido, presidente, na ata, como é que poderia... Na ata não, no sistema, né? No sistema seria inserido o recurso não conhecido. Não conhecido. E como é que faz com a decadência? A decadência não fica... Não dá para registrar, não tem opção. Fica reconhecido, o recurso é não conhecido, ou seja, o objeto aqui da pauta é um recurso, ele é não conhecido, mas vai ter uma decisão favorável, que inclusive pode ser objeto de recurso especial ou de embargos, né? Mas de recurso especial, ou seja, há uma sucumbência da fazenda. Como é que seria essa compatibilização, né? Recurso não conhecido, que foi o quê? O objeto da pauta. Mas se a revisão de ofício não vai aplicar o 70235. Não cabe recurso especial daí. Só que a revisão de ofício a revisão de não ofício... vai caber recurso especial. Se não caber, então... Não, gente, é não conhecimento. Então, a revisão de ofício está prevista onde no regimento do CAF? Não está. Se tratarmos, como o senhor está falando, doutor Pinheiro, a revisão de ofício apartada do recurso, aonde está essa competência para revisão de ofício? Perfeito. Esse é o ponto. Não estou falando da revisão de ofício das decisões do próprio CAF, né? Não é isso. Claro. Nesse caso concreto que discutimos. Bem, mas resumindo, a gente vai e volta e sempre na mesma discussão, né? Vamos votar. Chega de discussão, vamos lá. 153, Cléberson. No caso, mantenho apenas o não conhecimento e pronto. Não sei como é que foi escrito lá no caso do doutor Matheus, aquele que eu fiz até o voto vencedor. Eu fiz do doutor Rodrigo também, né, dizendo que não reconhecíamos a decadência, não sei como é que foi escrito. Mas é isso, o resultado daquela oportunidade. Que mês que foi, vocês lembram? Deixa eu analisar aqui. Eu acho que é feito separadamente, né? Vota o conhecimento. Qual foi o resultado? Vota o conhecimento. Não, eu acho que a gente vota o conhecimento e depois vota se deve ser reconhecida a decadência ou não.
Não, ou se declara incompetência ou competência da turma para decidir a decadência nessa situação. Eu acho que nós fizemos uma divisão nesse sentido, fazer duas Alguém lembra o votações. mês que foi? Que eu olho a... Eu acordo, hein? Eu não lembro do número. Doutor Matheus, tem? o mês. Não, eu tenho o daquele caso que eu decidi apreciar de ofício a legitimidade passiva, né? Mas tem do doutor Rodrigo, não é, doutor De Rodrigo? decadência eu não era da minha relatoria. Lembra, Rodrigo, o mês? Não lembro. Aí constou aqui, por maioria de votos, não conhecer da possibilidade de exclusão de ofício da responsabilidade solidária, tal. Que no meu caso era responsabilidade solidária. Talvez seria uma situação parecida de colocar não conhecer da possibilidade de exclusão de ofício pela decadência. Alguma coisa nesse sentido. Não conhecer do recurso e Não conhecer da possibilidade. da questão de ordem sobre a decadência, sobre o reconhecimento. Não conhecer de ofício a matéria referente à decadência. Eu achei o do Rodrigo aqui. Achou? Acordo os membros do colegiado Qual mês? por unanimidade de votos não conhecer do recurso voluntário por intempestividade, por maioria de votos não apreciar de ofício a decadência, vencidos os conselheiros Rodrigo, Matheus e Andréa. Qual Para mês que foi? redigir o voto vencedor, eu. Quando é que foi? Foi em julho. O acórdão é o 24.01.007.887. Rentamar Turismo Limitado. Presidente, eu queria ponderar aí que, no caso aqui, esse de ofício fica um pouco vago, porque a doutora Andréia diz que a decadência foi arguída pelo recorrente, né? Então, na verdade, não... O que realmente eu acho que a gente fez, o ponto de vista de quem discorda, é não apreciar num procedimento de revisão de ofício. Porque nesse caso, foi a única matéria que ele alegou, nesse caso concreto. Foi a decadência. Porque não conhecemos do recurso, mas assim mesmo analisamos uma matéria Deduzida no recurso. Que o compõe, deduzida. Eu vou tirar a palavra de ofício, mas vamos votar então. O quanto ao conhecimento, todos de acordo que não é para conhecer, certo? Alguém discorda? Não, né? Então, acordo dos membros colegiados por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. Agora vamos votar quem acha que tem que ser apreciada a decadência. Kleber. Eu entendo que não deve ser apreciada, que se trata de uma revisão de ofício, simplesmente, fora do contexto do processo, do rito do decreto 70.235. Raide. Voto por não analisar a decadência. Não, né? Ok. Pinheiro. Com a divergência. Com a relatora. Com a relatora. Divergência. Eu também com a divergência. É o mesmo resultado do outro, então. Então, ficou, por maioria de votos, não apreciar a decadência. Vencidos os conselheiros Rodrigo, vencidos os conselheiros Andréia, relatora, Rodrigo e Matheus. Designado Raide, que já tem o voto pronto. Né? Né, Raide? Pode ser. Então, ficou acordo dos membros colegiados por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. Por maioria de votos, não apreciar a decadência. Vencidos, Andréia, Rodrigo e Matheus. Nem vou falar por quê, porque é óbvio que é para apreciar, né? Então, designado Raide. Beleza, vamos parar por aqui. Almoço para